Oi, preciosas! Sejam muito bem-vindas para mais um passo a passo aqui no nosso canal. E hoje você não vai precisar de máquina de costura. Essa aula é feita especialmente para você que não tem máquina de costura e que tem máquina de costura também, porque dá para fazer aí tudo feito à mão e usando apenas retalho, gente. Olha só que coisinha mais linda que eu vou ensinar aqui para vocês nessa aula de hoje. Pode ser aqui um imã de geladeira ou um chaveirinho, vai fazer sucesso aí para você nas feiras, bazares, para você fazer de montão usando aí os seus retalhos. Então cola comigo e vem agora fazer essa bonequinha frutinha que tá só fofura. Então para começar aqui, gente, vamos precisar de três círculos. Eu escolhi esse aqui, um rosa bem delicadinho que tem umas florzinhas, umas rosinhas, né? Tem um verde que também é cores que simboliza aí a nossa moranguinho, né? E esse círculo aqui, ele tem 20 centímetros de diâmetro. Não precisa se preocupar, presta atenção no vídeo, porque todas aí as metragens, né, as medidas estarão na descrição do vídeo junto com a lista de materiais. Não tem molde, somente medidas, certo? E aqui esse tem 16 centímetros e esse aqui um de 8,5, tá? 8 centímetros e meio é esse círculo aqui que vai ser a golinha da nossa bonequinha. Então agora vamos pegar aqui a linha de pipa ou linha de pesponto e vamos fazer o fuxico. Esses 3 fuxiquinhos não precisa de fazer aquela dobrinha que a gente faz aqui para dar acabamento, porque vai ficar escondido, a gente vai colar. Então vamos deixar uma beiradinha aqui, ó, mais ou menos de meio centímetro ou menos um pouquinho, e vamos fazer pontinhos aqui, ó, mais ou menos desse jeito aqui, ó. Não precisa ser pontinhos muito pertinhos e nem pontões, tá? São pontos medianos aí para ficar bem fechadinho aqui, não ficar aberto demais aquele furo que fica no fuxico. Então pego a linha de pipa e vou fazer o alinhavo a toda volta até chegar aqui onde a gente começou. Prontinho, ó, cheguei aqui, as duas pontas estão aqui. Agora vamos aqui, ó, puxar para arrematar. Vamos encostar aqui, ó, sem fazer aquele bicão aqui, só encosta. Vou pegar aqui, vou dar um nozinho, vou arrumar, vou centralizar aqui esse acabamento aqui do fuxico. Aí eu venho aqui agora e vou dar o nozinho cedo. 3 nozinhos. Já tinha dado um, mais um, 2 e agora mais um. Agora vamos arrumar aqui esse fuxico, ó. Arrumo aqui as preguinhas, centralizo aqui o furo pra gente fazer o acabamento aqui, travando aqui os 2 tecidos, tá? Então vou centralizar e vou vir aqui, ó, lá no meio, passo a linha, passo aqui novamente, volto de novo, dou um pontinho aqui, arremato e volto com a linha lá pra dentro. Agora posso cortar aqui as pontas da linha. E olha como ficou. Travando aqui, vai ficar preso os 2 tecidos juntos para não ficar fofo e a cabecinha depois não ficar firme aqui no fuxico. Então eu fiz esse aqui nesse fuxico que é o maior e vou fazer do mesmo jeito aqui nesses outros 2. Eu escolhi aqui as cores vermelho, né, com poá. Esse aqui vai ser por cima e também o rosinha, e esse aqui vai ser a golinha que será verde, que vai remeter aí a folhinha, né, aquele cabinho do nosso moranguinho. Prontinho, fuxiquinhos prontos, arrematados, e agora a gente vai deixar quietinho aqui e vai fazer a cabecinha. Pode fazer a cabecinha aí com o tecido tricoline, né, uma cor de pele, pode fazer com tecido algodão cru e também, gente, pode fazer aí com o tecido que eu tô usando aqui, que é o pele de boneca. Esse aqui é aquele mais clarinho, o rosé. Então vou pegar aqui um círculo de 8 centímetros e meio também, é o mesmo desse aqui, ó, que a gente fez a folhinha. A gente vai fazer aqui a cabecinha. Olha se tem direito, aqui é meu direito, vou começar aqui. É um fuxico cheio a cabecinha, tá? Então vou fazer aqui o alinhavo do mesmo jeito, deixando a beiradinha, né, passando aqui a linha, deixando uma sobrinha na ponta para não desfiar, e vou fazer o fuxico e vou encher com o enchimento, tá? Simples assim. Coloquei aqui 2 fios da linha de pipa para ficar mais resistente. Já alinhavei aqui, ó,
E agora a gente vai colocar o enchimento. Essa cabecinha tem que ficar bem redondinha, gente. Capricha aí pra essa cabeça ficar bem redondinha, porque depois o rostinho fica mais bonitinho, tá? Então eu vou enchendo aqui, ó, e vou puxando as duas pontas. Deixa eu ver cadê a outra ponta. Vou colocando o enchimento, vou arrumando com o dedo, ó. Vejo se cabe mais, já coloco mais enchimento. Tô segurando a linha aqui pra não abrir o fuxico e empurro o enchimento lá pra dentro. Agora eu vou amarrar e ver se já tá bom. Qualquer coisa, se não tiver bom, eu sempre vai ficar aqui uma aberturinha, ó. A gente pega aí um pincel ou o enchedor e arruma esse enchimento lá na cabecinha para ela ficar perfeita, redondinha. Tô amarrando até meu dedo, ai, ai, ai. Puxei, ó, peguei aqui o meu enchedor, vou arrumar esse enchimento na cabecinha, nos cantinhos todinhos. Não é simplesmente encher não, gente. Capricha aí. Tá vendo? Ficou muito grande? Depois vou fazer outra alinhava para fechar mais aqui, para arrematar. Aí eu pego um pedacinho do mesmo tecido quando tiver bom e colo aqui atrás. Corto um círculo e colo aqui atrás para fazer o acabamento. Olha só, cabecinha cheia, arrematada. E agora vamos passar aqui o blush. Blush não, tô passando aqui, ó, a trouxinha com o giz de cera. Tô passando aqui o giz de cera vermelho, comum mesmo, de criança levar pra escola. Eu sempre falo essa mesma coisa, né, gente? Pra vocês entenderem. E também porque sempre tem gente chegando aqui no nosso canal e às vezes não conhece, né, essa técnica que eu uso aqui, que é simplesmente usar o giz de cera pra preparar a pele das nossas bonecas para receber aqui o blush. Passei. Agora venho aqui com o sujinho da minha trouxinha e passo em todo o rostinho. Se quiser mais forte, não, a gente ainda vai passar aqui o blush. Agora venho com o pincel, pego o blush, tiro o excesso aqui, ó, na mão e venho aqui, ó, no rostinho aqui onde a gente passou o giz de cera aqui com a trouxinha, ó. Sempre tiro o excesso, tá? Olha só, venho para fazer aqui os bracinhos e perninhas. Eu tô usando aqui, gente, esses cordão de algodão, ó. Eu comprei esse novelão aqui e aí eu tô usando ele. Pode ser que ele seja muito grosso aqui para essa peça, mas eu fiz aqui a primeira, né, que foi a ideia. E eu achei que não ficou exagerado não, mas se você quiser usar o mais fino, ou também pode usar aquele que é o de nylon, que é aqueles cordão náutico, né, que vem é um novelo bem grande também, tem gente que vende de metro, então dá para usar aí qualquer cordão que você encontre aí ou tenha na sua casa, tá? Olha, achei esse aqui, ó, que também dá para usar, que é um cordão de algodão também. É fácil de encontrar aí. Agora usando muito fazer o macramê, né? Qualquer lojinha que vocês forem, vocês vão encontrar. Caso vocês não encontrem ou tá começando agora, não quer gastar, se der conta de fazer trança, faz uma trancinha com um barbante. Usa mais pernas, né, para ficar mais ou menos dessa largura aqui, que dá super certo também, porque isso aqui nada mais é do que uma trança, né, mais detalhada, com mais pernas. E se você fizer uma trança simples aí usando barbante, né, fazendo uma com 3 pernas ou 4 cada perninha, vai ficar muito legal aí e vai dar para usar e vai ficar perfeito também. Tá bom? Então o bracinho aqui é um pedaço de 15 centímetros. Aí o que é que a gente vai fazer? Vai dar um nozinho aqui na ponta, ó. Se vocês quiserem, pode usar aí, colocar uma miçanga, né? Então, hoje em dia, muitas miçangas aí que a gente encontra, pode colocar. Eu tô fazendo de uma forma mais simples aqui, para todo mundo poder fazer. Muita gente me pedindo, né, para trazer aqui bonequinhas toda feita à mão. Eu sempre tô trazendo para vocês. Sempre me pedem para trazer imã de geladeira também. Então, tô trazendo aos poucos aqui as sugestões de vocês, tá certo? Olha, eu tinha pegado aqui, né, o bracinho de 15 centímetros, ficou muito curtinho. Eu acho que na hora que eu tava fazendo o outro, eu não medi e eu achei que dava, né? Então tem que ser 20 centímetros para ficar de um tamanho melhor. Ficou muito curtinho, tá? Já dei aqui um nozinho, cortei o excesso e ficou aqui desse tamanho. Deixa eu medir aqui para ver o tamanho que ficou aqui com os nozinhos, ó. Ficou 12 centímetros, tá? Então agora eu vou pegar aqui, ó, o fuxico maior, que vai ser de baixo, o fuxico
fuxico do meio e o fuxico de cima. Antes de colocar o de cima, eu gosto de dar um pontinho aqui, unindo os dois tecidos antes de colocar a cola. Por quê? Porque só a cola, às vezes, fica o pano, o de cima fica solto. E aí a cabecinha não fica... Você consegue movimentar ela assim pra cima, tipo que ela não tá colada. Então eu gosto de dar aqui uns pontinhos. Dei aqui uns 2 a 3 pontinhos, arremato e corto. Aí agora eu posso vir aqui e colocar a cola. Coloquei, vou colar apertando aqui, olha se tá no meio certinho. E vou apertar assim pra fazer isso aqui, ó. Aperto, se precisar pode colocar mais cola, aperto de novo, pra aqui ficar bem durinho. Aí depois a gente vai colar as perninhas aqui, depois a gente coloca a cola pra finalizar aqui, encaixar. Agora vamos colar aqui o bracinho, deixa eu ver se agora ficou de um tamanho bom. Pego a cola e vou encaixar aqui, vou ver se tá do mesmo tamanho. Tem que colocar no meio certinho para não ficar um braço mais comprido que o outro. Agora eu coloco cola aqui e vou colar o fuxiquinho verde, que é a golinha da nossa bonequinha. Seguro, aperto também, ó, para ficar amassadinho aqui no meio. Agora eu posso vir aqui e colar aqui a parte de trás, aqui a parte da frente. Não passo muita cola para não ir para beiradinha. Vou aqui, coloco um pouquinho, arrumo aqui o bracinho como eu quero que fica e vou dar um pinguinho aqui também. Gente, é um sujinho só, tá? Então, olha só. Aqui eu peguei um cordão de 28 centímetros e dei o nozinho. E ele pronto assim, ele ficou com 19 centímetros, tá? Ele com os nozinhos assim. Agora vamos passar a cola aqui, ó, no meio. E vamos arrumar ele certinho aqui, ó, pra ficar uma perninha do mesmo tamanho da outra. Encaixo, vejo, e aí sim agora, se tiver do mesmo tamanho, a gente aperta. Gente, depois eu arrependi porque que eu coloquei esse rosinha aqui. Se eu tivesse feito aqui, ó, tudo vermelhinho, eu acho que ia ficar mais bonitinho. Mas já tá assim, né? Vamos deixar. A gente escolhe e fica escolhido. Como se diz, né? O ditado. Quem escolhe demais fica escolhido. Eu fiquei escolhendo aqui porque eu queria usar retalhos. Para aproveitar, eu faço as combinações aqui conforme é as cores, né? Igual o da moranguinha é rosa com vermelho, então quis trazer o rosa aqui com esse retalho. Mas dá para fazer só no vermelho aqui também, ó. Então agora eu vou colocar mais cola e vou segurar aqui. Vamos agora colar a cabeça, põe de trás, da frente para trás. Então, cabecinha já coladinha aqui. Peguei aqui o mesmo tecido, né? Poderia até ser o verdinho aqui para fazer o sapatinho, mas já cortei o vermelhinho. Vou cortar aqui, ó. Cortei aqui, quer dizer, 2 círculos de 5 centímetros, tá? E aí agora a gente vai fazer o fuxiquinho para fazer o sapatinho dela. É só para ela não ficar aqui com o pezinho descalço, tá? Se não quiser deixar aqui ou colocar uma miçanguinha, dobra esse aqui, eu vou dobrar a beiradinha e vou fazer aqui o alinhavo a toda volta. Já fiz aqui até um e agora a gente vem aqui, ó, feito o fuxiquinho, encaixa aqui dentro o nozinho, vai franzir aqui até chegar no limite aqui do franzido, né? E aí agora a gente vem aqui, ó, e vai pegar no tecido e no cordão e vai dando pontinhos, ó. Coloca um pontinho próximo ao outro, tô pegando lá dentro. E agora a gente pode, vendo aqui que já tá bom, já tá bem firme, fazer o arremate. Venho, escondo e corto. Olha só, sapatinho pronto. Se quiser pode colocar um lacinho. Para fazer aqui o cabelo, peguei aqui uma lã, pode ser com textura, pode ser a lisa, a que você quiser. Peguei uma base aqui de 12 centímetros, o papelão, ó, papelão que eu vou usar. E vou enrolar aqui, gente, 15 vezes. Se for uma lã mais grossa, pode colocar menos, porque senão fica muito cheio, tá? Se for para chaveiro, não tem problema o cabelo ficar mais cheio, não. Você pode fazer ela para chaveiro também, gente. Fica a coisa mais linda. De frutinha, então, né? Como eu tô fazendo aqui para imã de geladeira, se colocar cabelo demais, vai ficar muito pesado. E aí, às vezes, não segura. Então, por isso que eu vou colocar menos. Vou ver aqui, enrolar, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Corto,
corto aqui 3 pedaços da mesma lã e vou fazer aquele esqueminha que eu gosto de fazer aqui com o cabelinho, ó. Amarrei na ponta, passei aqui no meio, vou lá na ponta, amarro, dando aqui 2 nozinhos. Venho do outro lado, passo e amarro também. E agora eu tiro aqui da base do papelão e passo no meio, amarro com 2 nozinhos também. Agora passamos cola aqui no meio, ó, não tô passando muito lá atrás, tipo que fosse na costura. Pego aqui a parte que tem o nozinho, jogo aqui as 2 pontas para trás e aqui tá o nozinho, ó, vou colocar ele para baixo, de frente para trás. E aí vou segurar aqui para colar. Passo cola aqui na lateral, pego aqui as pontas do nozinho que a gente fez, encaixar, faço do mesmo jeito do outro lado. Passei, pontinhas, encostei. Agora venho aqui na parte de trás, passo cola e vou puxar aqui, ó, as pontinhas para trás, sem esforçar, tá? Só para colar aqui e dar o acabamento na parte de trás. Seguro para colar e ficar bem rente lá na cabeça dela. Vou cortar aqui um pouco essas pontas e vamos agora abrir aqui, passar a cola, escondê-las aqui atrás, ó, no meio do cabelo. Antes de colar aqui, amarra as pontas que a gente amarrou nas laterais e faz um nozinho aqui encontrando elas, que vai dar mais firmeza aqui, não vai ficar solto. Aí sim, agora a gente abre aqui, passa a cola e esconde. Olha só, peguei aqui, né, a lã, fiz 2 tufinhos. Como que eu fiz? Enrolei 8 vezes aqui em 2 dedos, tá? Somente em 2 dedos para ficar pequenininha assim, que ela é pequenininha, então tem que ser pequenininha. Enrolei 8 vezes em 2 dedos, tá? Pego aqui do lado do nozinho e colo. Vou aqui do outro lado e colo também. Olha, se quiser que fica mais juntinho, dá um pinguinho de cola bem pouquinho no meio aqui do tufinho e aperta assim para ficar mais cheinho aqui, ó. Tá vendo a diferença? Aí você decide se quer assim ou quer assim. Então, já tá quase prontinha aqui a nossa bonequinha e agora vamos fazer o rostinho dela. Para fazer aqui o rostinho, vou pegar a minha fita métrica aqui e vou medir aqui de uma ponta na outra. 3 centímetros, o meio então é 1,5. Ou meio centímetro, é 1,5, tá certo. Meço aqui meio centímetro para cá e meio para cá. Passo aqui uma bolinha, outra bolinha, narizinho, sobrancelha, boquinha. Então, para pintar aqui o olhinho, você vai precisar aqui de um boleador ou pinta bolinha e a tinta preta. Como o olho dela é pequenininho, gente, dá para fazer aí com a caneta Micron também, se você quiser, tá? Como ela é uma bonequinha pequena, a gente faz um olhinho pequeno para ficar proporcional aqui o rostinho dela. Enquanto seca, vamos aqui, ó, eu vou apagar o narizinho porque ficou muito baixo. Pego aqui a caneta Micron, passo aqui no narizinho, na boquinha, sobrancelha. Essa Micron é a 005. Que eu tô usando a marrom. Posso vir aqui fazer umas sardas no nariz também. Pego aqui, ó, o marrom, lápis de cor comum, pra fazer aqui um sombreado na sobrancelha. Venho aqui com o sujinho do meu pincel com blush e vou passar mais um pouquinho que tá pouco. Sempre espera secar antes de apagar aqui a marcação, tá? Que o meu manchou um pouquinho, já fiquei contrariada porque não sai, né? Vou pegar a caneta Micron agora e vou fazer os cílios dela, ó. Vou pegar aqui agora o boleador da pontinha fina e vou fazer um pinguinho aqui na parte de dentro, um pinguinho na parte de fora, um pinguinho no meio embaixo e do outro lado e no meio embaixo também. Posso vir aqui e fazer um pinguinho desse lado e desse lado. Então, quase pronto aqui a nossa bonequinha. Vou pegar aqui, ó, como ela é a moranguinho, vou pegar aqui, gente, esses botãozinhos é fácil de encontrar aí nas lojas de artesanato, esses armarinhos, por mais simples que eles sejam, a gente consegue encontrar aí esses botãozinhos porque eles são bem antigos, tá? Tá saindo uns tão bonitinhos ultimamente, principalmente de frutinhas, tá? Se não encontrar, quiser fazer de outra coisa, achou uma florzinha, faz de florzinha então, não é por isso que você não vai fazer. Então agora eu vou pegar aqui, ó, tirei aquela
a argolinha para ele ficar mais baixo, passo cola quente e vou colar aqui, ó, no vestidinho dela. Fiz um lacinho aqui com esse fio rabo de rato, ó, aqueles fios que a gente encontra também aí. E queimo as pontinhas dele e vou colar aqui, ó, para fazer o lacinho. Pode ser fita de cetim também, daquela mais fininha. Fiz um fuxiquinho aqui também na mesma medida da cabeça e desse aqui, que é 8,5 centímetros. Pode ser aqui qualquer cor que você quiser, ó. Eu achei que deu um charme muito grande, ó. Pode fazer sem ou com o fuxiquinho aqui. Esse fuxiquinho, ó, eu fiz ele e dobrei a beiradinha para dar acabamento, tá? Colo aqui de ladinho. Olha o rostinho, gente, que fofura, simplesinho de fazer, vocês viram. Agora, para dar um verdinho aqui, não ficar perdido esse verdinho, vou colocar um verdinho do tom aqui do tecido aqui na cabecinha dela, ó. Aqui no meizinho do fuxico. Olha uma coisa aqui, uma dica que eu sempre uso. Às vezes eu não gosto do botão desse lado, que é o lado direito, né, o principal dele. Eu uso ele do avesso, ó. Que ele, aqui tá vendo que ele é manchadinho de branco? Aqui ele é todo verdinho, então eu achei que combina mais. Vocês podem estar usando aí essa dica aí. Às vezes não gosta de um e o fundinho dele, o avesso dele é bonitinho, é a cor que você busca aí, ou próximo à cor que você busca, então faz isso. Olhei aqui no meio, poderia ser um moranguinho aqui também, mas eu já tenho muita cor, né, senão ia ficar muito papagaiado. Então o sapatinho, eu também achei que assim, sem, como eu fiz de bolinha, já deu aqui um charme, não precisa de colocar uma fitinha, não precisa colocar um lacinho, só se for uma fitinha aqui, gente, de uma linha ó, peguei aqui uma linha verde que é próxima à cor aqui e vou testar. Enrolei aqui, ó, deixa eu enrolar de novo para mostrar para vocês. Essa linha é de pesponto, pode ser de crochê também, ó. Rolei aqui em 4 dedos, ó, duas, né, 3, 4 voltas aqui. 2 só tá pela metade, a gente vai gastar aqui só 3, né? E aí a gente vem aqui dar um nozinho. Poderia ser um lacinho, né? Eu achei que ia dar, não deu. Não gostei não. Vai ficar sem mesmo. Ficar assim, senão vai ficar muito papagaiado, tá vendo? E agora, gente, pode ser um chaveirinho aqui, essa bonequinha linda. Olha só, é só vocês colocarem aqui, ó, prenderem a argolinha com uma linha aqui próxima à cor de pesponto, próxima o fio aqui, né, a cor do fio que a gente usou da lã, e prender aqui, ó, e vai ser um chaveirinho bem fofo. Esse eu vou fazer como chaveirinho aqui para vocês verem, porque o outro eu fiz como imã de geladeira. Olha só, vou usar aqui a mais próxima que eu tenho aqui, é essa marrom. Então, peguei aqui uma agulha grande, porque eu não achei a minha pequena, menor. Vou passar aqui, ó, vou tentar, mas a grande é até melhor, porque a gente precisa passar lá na cabecinha dela pra ficar bem preso, tá? Então, é bom que seja uma agulha grossa. Essa agulha, gente, algumas pessoas me perguntam aonde eu comprei. Tá vendo que aparece uma cabecinha de cobra aqui, ó, uma naja? Então, eu comprei, gente, eu tenho até outra aqui, ó, que eu comprei achei no armazém aqui, gente, de coisa de comida, armazém que vende tudo, assim, arroz, tipo um mercado, sabe? E aí vem essa aqui, ó, que é essa chata aqui, vem nesse trenzinho. Aqui, ó, foi R$6 na época, e vem um monte de agulhinha, um kit de agulha. Aí vem essa grandona, vem essa menor aqui com a bundinha grande e essa aqui que é bem útil. E é em conta o preço delas. Aí vou pegar aqui a argolinha, ó, vou passar aqui na argolinha, vou amarrar, tem dois fios aqui, pode até passar de novo se quiser. Eu vou passar só aqui, que vocês dá pra ver aí, não vou repetir não, mas é bom passar umas 2 vezes aqui na argolinha pra ficar bem presa. Aqui eu usei 2 pernas da linha, ó, 2 pernas. Aí eu vou esconder lá dentro, ó, esse fio. E o outro eu posso cortar, que não vai ter perigo de desamarrar. Aí se vocês for quiser fazer como imã de geladeira, vocês podem pegar um fuxiquinho desse, ó. Fiz aqui esse fuxiquinho. Colar aqui na cabecinha dela bem preso, tá? Pode colar aqui, ó, aqui dentro. Dar uma afastadinha no fio aqui, se tiver solto como o meu aqui, dá uma afastadinha,
cola bem aqui, bem colado, só não deixa sair a cola aqui nas laterais e cola o ímã aqui. Eu colei 2 ímãs porque um só ela tava escorregando. Se for um ímã grande, né, tem uns ímãs bem maiores assim, ó, é melhor, que aí você basta colocar um. Mas se não tem, coloca 2 aqui que vai dar certo também, tá? É só colar o fuxiquinho aqui, para não colar aqui direto na cabeça. Vim aqui e colar o ímã, tá? Ver o lado certo de colar ele. Vai dar certo aí como ímã de geladeira também, que eu acho que a minha proposta aqui é como ímã de geladeira, mas como eu já fiz um, então trouxe aqui essa ideia de trazer para vocês aqui também, aproveitar e fazer um chaveiro lindo. Coloquei mais um pouquinho de cola aqui na frente para ele ficar mais pra frente aqui, ó. Então deixa nos comentários aí se vocês gostaram, que ideia vocês vão usar, como ímã de geladeira, como chaveirinho ou as duas opções, o que vocês vão fazer aí. E olha só que coisinha mais linda, dá pra fazer melancia, maçãzinha, uvinha. Eu vou fazer uvinha que eu tenho aqui, ó, gente. Dá pra fazer aqui, ó, tá vendo a maçãzinha? Coloca a maçãzinha, usa as cores, a uvinha, o limãozinho, e eu fiz aqui a laranjinha, gente, e olha só que fofura que ela ficou. Encontrei aqui a laranjinha, ó, e colei aqui. Esse bracinho parece que ficou maior que o outro. Não, é só porque ele não tá aberto. Olha só, gente, aqui usei a lã normal, tá? Fiz o cabelinho aqui, gente, eu fiz uma bagunça. Olha só, nem repara aqui, que eu colava aqui e não prestava, colava aqui e não prestava. Então, o que prestou foi aqui na cabecinha, tá? Então, eu também erro, acontece comigo também. Como é uma peça piloto, vou fazendo aqui e vou testando. E não dando certo, eu tenho que ir arrumando até dar. Foi assim que ficou a nossa peça de hoje. Olha só, delicada, cada uma fica de um jeitinho, né, gente? Dependendo da lã, do olhinho, da expressão, das cores. E olha só como que ficaram lindas as nossas frutinhas. Então, se você gostou da nossa aula, não esquece de curtir, de compartilhar. Se não é inscrito, se inscrever aqui no nosso canal, porque toda semana tem aula linda aqui para vocês. E outra coisa, gente, compartilha, comenta e não esquece do joinha, tá bom? Então, espero que tenham gostado, fiz com muito carinho. Para você que não tem máquina de costura, não tem desculpa, porque é toda feita à mão. Então, faça aí, venda, pode vender aí como imã de geladeira, colocar no pacotinho de 2 em 2, ou vender unitária mesmo. Vocês vão escolher a forma aí melhor. A minha sugestão de valor aqui é de R$25, gente. R$25, eu acho que é um preço justo, um preço bom. É uma peça artesanal toda feita à mão, então tem que ter valor, né? Não preço. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo. Obrigado pela companhia e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.